Você que trouxe a tua Bíblia, de manhã eu preguei uma mensagem e eu fiquei labutando com essa mensagem, trabalhando ela na minha alma, todo o período restante da manhã e à tarde. Mas Deus não confirmou de eu pregar nessa noite ela. Deus confirmou para mim pregar na manhã. Você tem esse negócio de confirmar, pastor? Eu tenho. Mas você é da congregação? Eu sou da congregação, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Universal, eu sou da Mundial, eu sou da Renovada. Eu sou de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Amém? Mas Deus me confirmou uma palavra que está no livro de Filipenses, no capítulo 3, somente o versículo 14. E o tema da mensagem hoje é foco. Amém? O tema da mensagem é foco. Amém? Foco. O que é foco para você? Então o tema é foco. E nós vamos falar em poucas palavras a respeito desse tema chamado foco. E o apóstolo Paulo, ele nos fala o seguinte em Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Alvo também é foco. Amém? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, antes de eu entrar totalmente na mensagem, eu queria fazer aqui algumas ilustrações rápidas, para que você entenda um pouco melhor a respeito de foco. Você está dirigindo o seu carro, e do lado você tem ali um carona, o banco do carona, e atrás tem os outros 3 bancos. Quem está sentado do teu lado está mexendo no celular. Os 3 que estão sentados atrás estão mexendo no celular. Você passa por um policial rodoviário, ele vai te multar? Ele não vai te multar. Porque quem precisa estar com foco, está que é o motorista. Mas se você passa por um policial rodoviário e você está mexendo no teu celular, ele não somente vai te multar, mas vai te parar, impedir que você continue dirigindo. Por quê? Porque você não está focado e você pode causar um acidente. Você pode perder ele por um instante, entendeu? A sua direção, e você pode matar todo mundo que está em volta de você. E assim é uma pessoa sem foco. A pessoa sem foco, ela mata todo mundo que está em volta dela. Uma pessoa sem foco, ela mata o sonho de todo mundo que está em volta dela. Uma pessoa sem foco, ela mata a fé de todo mundo que está em volta dela. Tá? Olhando outra coisa, querido, você está andando aqui, na calçada de uma rua. Você está lá no celular. Qual que é a chance de você sair daquele caminho e entrar para dentro da rua, da avenida? Qual é a chance de você, colidir com o muro? Qual é a chance de você tropicar o seu pé? Qual é a chance de você bater em um poste se você está ali olhando para o celular? A chance, ela é quase que total. Quase impossível você não sofrer um acidente. Por quê? Porque os seus olhos não estão no caminho. Os seus olhos estão em um aplicativo. E aquele aplicativo, amém, ele está tirando de você o foco. Por exemplo, uma mulher que ela levanta de manhã, decidida, fala assim, hoje eu vou levantar e eu vou limpar a casa. A primeira coisa que ela tem que fazer é desligar o celular, ou colocar no vibra, ou colocar, sem som, e deixar o celular do lado. E diz assim, olha, quando for na hora do almoço eu dou uma olhada e à tarde eu dou uma olhada. Agora, se toda hora ela for olhar para o celular, ela não vai limpar a casa. Ela não vai conseguir realizar uma tarefa, não estou dizendo que é uma tarefa simples, mas uma tarefa cotidiana, porque aquele aplicativo, seja o Twitter, seja o WhatsApp, seja, o Facebook, vai tirar dela o foco. Vai tomar dela todo aquele tempo que ela tinha para, poder fazer o teu serviço. Assim também no trabalho. Eu trabalho na área da construção civil, e isso eu já vi funcionário, de que nós estávamos fazendo um cômodo. O evangelista Emanuel vai lembrar muito isso em Campinas. A gente estava fazendo um cômodo e nós tínhamos que primeiro terminar o cômodo para depois cortar a parede para dar ligação na casa. Então, entrava-se pela janela, e fazia tudo reboque, fazia tudo para no final de tudo, cortar para abrir, para dar acesso à casa. E nós tínhamos ali um funcionário.
esse funcionário, ele entrava dentro daquele quartinho, e se não me engano ele demorou 3 ou foi 4 dias para rebocar um cômodo. Por quê? Porque ele entrava ali, era uma chapada de massa, e olhava para o celular, e ficava ali no celular. Como eu não estava na obra, as pessoas me diziam, pastor, você sai, mas a pessoa não trabalha, né? Por que a pessoa não trabalha? Porque ele é vagabunda? Não, porque ela está sem foco. Porque alguma coisa está tirando dela a sua atenção. Porque alguma coisa está tirando dela a sua direção. E assim, irmãos, é o mundo que nós vivemos hoje. Você percebeu que com toda essa situação de 1 ano e meio que estamos vivendo, nem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses que estamos vivendo, ou seja, 1 ano e meio, vamos colocar desde do surgimento, amém, o começo das restrições, 1 ano e meio, mais ou menos aí, as pessoas se mantêm no mesmo serviço. As pessoas se mantêm com a mesma renda mensal, mas muitos vivem desesperados e continuam conseguindo pagar as suas contas, fazer todas as mesmas coisas, mas ficam desesperados com problemas que não a afetou. Mas como ela mudou o foco, ela tirou o foco da vida dela, ela tirou o foco, entendeu, dos objetivos dela, dos princípios dela, e começou a olhar para o lado, ela começou a viver, entendeu, como qualquer outro, como se fosse entendeu, uma pessoa que tivesse totalmente contaminada por aquilo lá. E a probabilidade de você ser contaminado é muito maior quando você tem medo. A tua imunidade abaixa. Então, nós temos que ter esse princípio, irmãos, que nós não podemos permitir que nada tire nosso foco de um objetivo. Uma pessoa com foco, ela tem objetivo. Uma pessoa com foco, ela tem força. Uma pessoa com foco, entendeu? Ela tem disponibilidade. Por que ela tem disponibilidade? Porque tudo aquilo que atrapalha, ela tira da vida dela. Então, se você tem um princípio, você tem um foco. Não, o meu foco por exemplo, a mulher, é limpar a casa. Ou o homem, limpar a casa, porque também existe muito isso hoje. É limpar a casa. Então você tem que dizer, para mim fazer isso, eu tenho que lembrar, eu tenho que me desprender de outras coisas. Você vai se desprender de outras coisas. Senão você não vai conseguir. Assim é no trabalho, entendeu? Assim em tudo na vida. Nós temos que ter foco. Só que o foco, irmãos, a falta de foco, não é algo que começou, amém, com essa geração dos aplicativos. Não começou com essas pessoas, amém, hoje do aplicativo, depois que foi lançado aí, entendeu, o Orkut, né? Acho que foi um dos primeiros aplicativos de conjunto de pessoas, né? De grupo de pessoas, amém, o antigo Orkut, entendeu, o Facebook, o Instagram, entendeu, o Twitter, entendeu, e aí outros aplicativos. Não. Nós vamos ver que a falta de foco, irmãos, pode ser um problema grave na vida de muitas pessoas, que precisa ser corrigido, que precisa ser revisto. Tem coisas na sua vida que só vão começar a andar e acontecer quando você voltar para o foco. Quando você voltar para a realidade da sua vida. Não se vive a realidade de outras pessoas, vive-se a sua realidade. E a sua realidade é a sua realidade. Você tem que encarar isso. Você pode ter um parente podre de rico, mas você é baixa renda. Você é baixa renda. Então não queira ser uma pessoa. Não dá para você. Então viva a sua realidade. Eu queria ser o gerente da empresa, mas eu sou o operário. Então, você é operário. Por que você é operário? Parou para pensar? Porque ele é gerente porque ele é puxa-saco. Não, irmãos. Só ser puxa-saco não é suficiente para você se manter no lugar. O puxa-saquismo pode te levar a um lugar, mas não vai te manter lá. Não vai. O que vai te manter lá é você ter foco. Então, hoje, você é um operário. Hoje você é um ajudante geral. Hoje você é isso, aquilo, outro. Mas o meu foco é ser gerente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se qualificar. Porque se você não se qualificar para isso, você nunca vai chegar lá. Lembrando que nós vivemos num mundo em que nós somos reconhecidos pelo que temos, não pelo aquilo que somos. Então, se você quer ser um gerente, você tem que estar qualificado para tal. Você quer ser um pastor? Você então seja qualificado para isso. Porque, veja bem, quando eu prego para vocês aqui, irmãos, eu não estou olhando para os teólogos. Temos alguns aqui, glória a Deus.
Eu não estou pregando para o teólogo, eu estou pregando para a igreja. Se eu quero pregar para teólogo, eu vou me qualificar para pregar para teólogo, porque é uma outra linguagem. Então na vida tudo é isso. Na vida tudo é isso, na vida tudo é foco. Se você não tem foco, querido, nada vai dar certo na tua vida e nem na vida de quem está do teu lado. Por quê? Porque você vai, querido, tirar a atenção de outras pessoas. Você vai tirar a atenção de outras pessoas. Então, vamos olhar para dentro da Bíblia, para conhecermos um pouquinho de foco. Imagine o seguinte, irmãos. Quem para você foi o homem mais inteligente do mundo? Para mim, irmãos, entendeu? Na atualidade, sou eu. Brincadeira. Mas, na criação, eu acho que nunca vai existir um homem tão inteligente como Adão. Porque Adão é um cara que, se você parar e estudar, examinar um pouco o Adão, o cara era acima da média, irmãos. Entendeu? O cara era autodidata, porque ele dá nome aí, no mínimo aí, algumas centenas de animais. No mínimo. Ele era mega, hiper, super inteligente. Ele olhava para o animal e pela característica do animal, ele dava o nome. Porque você imagina, irmãos, na sua mentalidade hoje, um rato ser chamado de elefante. Você consegue imaginar um elefante em um rato? Só se o rato estiver fora de peso, mais gordinho, né? Então assim, você pode até, assim, bem de longe, remotamente dizer assim, ó, de longe parece um elefante. Remotamente, mas não é. Então você imagina que para Adão dar o nome ao elefante, ele tem que conhecer a natureza, a característica e os hábitos do elefante. Vou mais simples. Eu vou falar do hipopótamo. Você acha que foi fácil dar nome para o hipopótamo? Hã? Você vai ver que o hipopótamo, o nome dele já dá a sua característica. É um animal que vive na água. Vai estudar o nome hipopótamo. Eu não vou conseguir ser técnico para você aqui. Mas se você for estudar sobre a palavra hipopótamo, de hidro, de água, entendeu? Do seu habitat natural, você vê que não é simples ter dado o nome, entendeu, ao hipopótamo. Mas ele conseguiu. E para ele conseguir, ele teve que observar. Porque não foi simplesmente olhar e colocar um apelido. Ele colocou o nome que deu origem à espécie, aquele ser. Para que você fosse chamado de homem. Não simplesmente você foi chamado de homem por uma coisa simples. A palavra homem tem uma origem. A palavra ser vivo, ser vivente, tem uma origem. A palavra, quando Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, Deus criou segundo a sua natureza. O nome foi dado segundo a sua característica. Então não foi fácil. Então Adão, ele teve que ter muito foco para que ele pudesse, entendeu, fazer a coisa certa. Eu vou falar uma outra coisa para você interessante. Vamos falar aqui de um personagem bíblico com o nome de Abraão. Abraão teve que ter foco. Porque veja bem, Abraão, ele está na sua casa, é um homem bem sucedido, todo mundo gosta dele, os primos, os parentes, a esposa é apaixonada por ele, ele tem bens, ele tem tudo, e de repente Deus chega e fala para ele assim, você vai largar tudo. Por que Deus não realizou tudo na vida de Abraão ali? Já parou para pensar? Porque estava tudo fácil ali, né? Estava fácil para Abraão. Tudo estava fácil para ele tinha servos, ele tinha a esposa, ele tinha casa, ele tinha tudo, estava fácil. Deus pega Abraão e tira, não, você vai sair daqui, você vai para lá. Deus tirou Abraão da sua parentela. Porque o que não permitia Abraão ter foco, era a parentela. E a gente sabe, irmãos, que às vezes é dolorido, não é? Às vezes, irmãos, tem parente que é gente boa, mas até os parentes de gente boa às vezes atrapalha. Sabia disso? Porque às vezes o excesso de cuidado não é bom. Como eu vi uma vez uma psicóloga dizer, às vezes a gente tem que dificultar as coisas para os nossos filhos. E tem gente que facilita demais. Aí, eu vi uma reportagem ontem, na verdade minha filha mostrou, de que a nova moda, adulto que usa chupeta. Pasme, mas é verdade. Adultos
que voltaram a usar chupeta porque se sentem, a chupeta dá para ele mais proteção. Vou dar uma chupeta de carro para ele, vou colocar lá nos dois lá e meter os dois no beijo dele para ver se ele não volta para a vida. Fazer uma chupeta nele. Irmãos, o que é isso? É pessoa sem foco. É pessoa sem personalidade. É pessoa sem direção. Então Deus pega Abraão, Deus tira Abraão dali, Deus manda Abraão para uma outra terra, e tudo que Abraão não conseguiu ali, ele conseguiu acolá. Ele conseguiu do outro lado. Por quê? Porque Deus conseguiu colocar Abraão no foco do que ele tinha para a vida dele. Porque o que Deus tinha para Abraão, você acha que era somente ter um filho? O princípio e o propósito de Deus para Abraão era para ele ser o pai de uma grande nação, não era pai de um filho. Então, olhando somente para o filho, Deus poderia fazer de Abraão um pai lá na Mesopotâmia antiga. Mas o que Deus tinha para a vida dele era muito maior. Então ele não ia conseguir ter foco ali. Abraão tirou Isaac do cuidado da avó. Abraão tirou Isaac do cuidado do avô. Abraão tirou Isaac do cuidado dos tios, dos primos. Tirou ele daquele ali. E colocou ele para ser um nômade. Por quê? Porque esse era o propósito que Deus tinha na vida de Isaac. E pessoas com foco, elas não sabem somente o que Deus tem para a vida delas, mas sabem também o que Deus tem para a família delas. Para tudo que está em volta dela, elas conseguem perceber pessoas com foco. Vou dar um outro princípio para você, um outro personagem bíblico, não é um princípio, um outro personagem bíblico, Josué. Irmãos, você já parou para pensar o quanto Josué amava Moisés? Já parou para pensar o quanto Josué amava Moisés? Porque Josué, irmãos, o amor de Jonathan, entendeu, por Davi, era maravilhoso. Mas não se compara o amor de Josué para com Moisés. Josué, ele amava Moisés, no mínimo, mais do que Arão, mais do que Miriam. Tanto é que quando Moisés morre, quem é a primeira pessoa que Deus procura? Josué. Deus não procura Arão. Deus não procura Miriam. Deus procura Josué. E qual que é a palavra de Deus para Josué? Foco. Deus que dá notícia para Josué que Moisés é morto. Ele chega e diz: Moisés, o meu servo é morto. Quando ele fala isso, Josué dana a chorar. Como você acha? Eu vou conjecturar. Vou criar uma história dentro da história. Um pensamento. Porque Deus fala: Moisés, meu servo, é morto, e você fará esse povo chegar à terra. Aí Deus vem com algumas palavras que me faz entender que Josué estava chorando. Esforça-te e tem de bom ânimo. Quando você recebe uma palavra, uma notícia ruim, qual é a primeira coisa que você perde? O ânimo, a coragem, o vigor, a vontade, o desejo. Você perde tudo isso. E foi o que aconteceu com Josué. Josué, ele perde o desejo para tudo. Aí Deus, ele lança uma palavra para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Você tem que manter o foco, porque agora não é mais Moisés, agora é você. A partir de hoje o povo vai olhar para você. Então o que você fizer, o povo vai olhar para você. O que você decidir, o povo vai acatar. O que você falar, o povo vai ouvir. Então agora tudo é você. Então você esforça-te e tem de bom ânimo, porque você fará esse povo chegar à terra prometida. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. E mais uma vez Deus fala: esforça-te e tem de bom ânimo. Não te digo eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu te falo mais uma vez: esforça-te e tem de bom ânimo. Só para você não esquecer: esforça-te e tem de bom ânimo. Então Deus, por repetidas vezes, Ele fala para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. O que Deus está querendo dizer para Josué? Foco, meu filho, foco. Não adianta você procurar aquilo que não existe mais. Não adianta você procurar uma realidade em algo que não existe mais.
É que nem pessoas que vivem no ostracismo. O que é ostracismo? Lá no passado, ela viveu algo na vida maravilhoso, estupendo, algo assim maravilhoso, mas aquilo passou. E ela passa o resto da vida esperando viver aquilo de novo, e não vai viver. É ostracismo, entendeu? Ela entra dentro de um casulo, e ela se anula por aquilo que ela já viveu, por uma decepção, alguma outra coisa. Procrastinar também, que é uma palavra muito atual. Você procrastinar, você começar a entender, a jogar as coisas para frente, porque você acha, entendeu, de que você tem que viver algo ainda. Então enquanto você não viver aquilo lá que você acha que você vai viver, você não pode viver outras coisas. A verdade é que você tem que, na verdade o que você precisa é de tomar uma decisão. O que você quer para a tua vida? O que você quer para você? O que você quer para viver para você? A mulher. Você quer ser mulher ou você quer ser moça? Eu quero ser mulher. Então haja como mulher. Tenha princípios de mulher. Qual é o princípio de mulher? Vista roupas de mulher. Tenha amigas mulher. Eu quero ser moça. Então larga do teu marido. Se tem filho, dá para os seus pais criar, se eles quiserem criar, e vai viver como uma moça. Porque você ser uma mulher casada e querer viver como uma moça, você não vai chegar a lugar nenhum. O seu casamento vai ser destruído, tudo em volta de você vai ser destruído. Por quê? Porque o teu foco está errado. Mesma coisa o homem. Ou você é marido da tua esposa, ou você não é. Entendeu? Assume a pensão que você tem que pagar, paga a pensão, liberta ela do sofrimento, entendeu? Porque você não vive e não deixa ela viver, vai ver a tua vida. É isso que você quer, vai ver a tua vida. O que você não pode é destruir tudo que está em volta de você por causa do seu achismo e por causa do seu egoísmo. Você tem que ter foco. Nós temos que ter foco, irmãos. Nós temos que ter foco. Eu vi um pastor pregando na internet dizendo o seguinte, que se crente olhasse na Bíblia, como ele olha no celular, toda hora ele vai lá, entendeu? E clica no celular para olhar. Se toda vez que, entendeu, que fosse para ele olhar no celular, ele olhasse um texto bíblico, olhasse para a Bíblia e lesse, a vida dele seria melhor. Mas é muito mais fácil toda hora ficar olhando no Facebook, olhando no Instagram, olhando no WhatsApp, olhando isso aqui, mas não olha para a Bíblia, não tem foco. E como você quer se alimentar, veja, uma coisa que eu vou te dizer, como que eu posso, querido, extrair algo da fé? Porque a fé, ela gera resultados para a nossa vida. Você sabia disso? Que a fé, ela gera resultados tremendos. Até porque, você sabe o que é fé? Você sabe o que é fé? Tecnicamente, pastor, fé está registrado lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Tecnicamente, é isso mesmo. Mas na prática, o que é fé? Na prática, a fé... Fica de pé um pouquinho, o homem mais bonito da terra. Você está bonito, hein? Nem Salomão em toda sua glória se vestiu assim. Você está aqui. Parado aqui. Você está aqui, parado aqui. Mas você quer chegar aqui. Parado aí, você vai chegar aqui? Hã? Tá. Calma aí, não vou deixar andar. Respeita o moço. Respeita a minha história. Vem cá, pastor Rudolf. Agora eu vou pegar só os bons da boca. Vem cá, pastor Maurício. Bom da boca, não sentido de falar. Vem cá, pastor Vieira. Entendeu? Vem cá, ó, Aparecido. Vem cá. Vocês vão fazer barreira na frente dele. Vem cá, pastorzão. Abre os braços aí. Faz cara de mal. Faz cara de mal. Isso. Faz cara de mal. Olha pra ele e faz cara de mal. Vou te catar. Vou te catar. Ó. Mas o teu alvo é chegar aqui. Você tem que chegar aqui, mas você tem um monte de obstáculo. Mas você tem que chegar aqui. Como que você vai fazer para chegar aqui? Como você vai fazer para chegar aqui, pastor Douglas? Você vai querer enfrentar o pastor Rudolf? Vai. Como você vai chegar aqui? Ô, glória! Amém! Mas o teu objetivo é aqui. Aplaude Jesus. Ó, você teve que agir. Você tem um monte de obstáculo, entendeu? E os obstáculos você pode colocar problema, pode colocar o nome de problema, pode colocar o nome, entendeu, de doença, pode colocar o nome que for. Você tem seus obstáculos, mas você tem um foco. Qual que é o seu foco? O seu foco era chegar lá. Então o que você fez? Você se movimentou. Você, aleluia, só foi abençoado porque você
teve foco, você não olhou para os obstáculos, mas você olhou para onde você queria chegar. Então a fé é o fim fundamento das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu sei que está lá. E a certeza das coisas que esperam. Eu sei que quando eu chegar aqui, essas coisas vão se revelar a mim, elas vão se mostrar a mim. Por quê? Porque tudo aquilo que era impedimento já caiu por terra. Então eu tenho que ter foco. Se eu não ter foco, eu não vou chegar lá. Você quer ser alguém na vida? Você quer ter alguma coisa na vida? Tenha foco. E tire do seu caminho tudo que te impede de chegar lá. Eu não falei metade, é tudo o que te impede de chegar lá. Olha, deixa eu falar mais uma coisinha para você. Nós já vamos orar daqui a pouco. Voltando a falar de Josué. Josué, você sabe que ele foi enganado. Ele era um grande servo de Deus, mas ele foi enganado. Enganado em que circunstâncias? A Bíblia diz que havia um povo que eles desejavam passar por as terras onde estava Josué. Ele disse: nós conhecemos a fama de Josué. Josué, o cara é, entendeu? Bom, o cara é acima da média. Se a gente chegar de peito aberto, nós não vamos vencer ele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos simular, nós vamos inventar uma situação. E só tem uma coisa de vencer Josué, porque Josué é um cara de palavra, é um cara fidedigno. Então se ele prometer para nós, ele vai cumprir. Então a Bíblia diz que esse povo se veste de roupas velhas, pegam pães velhos, colocam em seus alforjes e chegam na terra onde que Josué estava. Quando chega lá, Josué diz: de onde vocês estão vindo? Vocês não são daqui. As roupas de vocês estão envelhecidas, a comida de vocês está velha, vocês devem ser um povo que veio de longe. Então não aspira para nós, ou não inspira para nós maldade. Então eles dizem: nós conhecemos você e nós queremos fazer uma aliança com você. Então Josué vai e faz uma aliança com aquele povo. Por que Josué fez uma aliança com aquele povo, irmão? Por que Josué fez uma aliança com aquele povo? Porque Josué, em um determinado momento da vida dele, ele perdeu o foco. Como assim, pastor? Ele perdeu o foco. Porque tudo que Josué fazia, ele consultava a Deus. Tudo que Josué fazia, ele colocava Deus em primeiro lugar. E como que você faz uma aliança com o povo sem falar com Deus? Como que você faz uma aliança com uma pessoa sem falar com Deus? Como você faz uma aliança com alguém sem falar com Deus? Como você assume uma coisa que vai mudar a história da tua vida sem falar com Deus? Ele não falou com Deus, ele perdeu o foco. Ele foi e fez uma aliança com aquele povo. Descobriu que aquele povo estava errado. O que ele fez? Ele vai e amaldiçoa. Ó, a partir de hoje nunca vai faltar, entendeu? No povo de vocês, tiradores de lenha, rachadores de lenha. E nunca vai faltar tiradores de água. E aquele povo foi amaldiçoado para toda a vida deles. Eles tinham, amém, que rachar lenha, entendeu? E tirar água. Passou a ser uma sina na vida daquele povo. Irmão, e o tempo passa, hein? O tempo passa, o tempo passa. Lá na frente, um rei com o nome de Saul, ele guerreia contra esse povo. E começa a matar esse povo. O que Deus faz? Deus manda um recado: não mata esse povo, porque esse povo é um povo aliançado. Esse povo não pode ser morto. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que parar e pensar. Se vale a pena continuar. Se vale a pena continuar fazendo. Tem coisas na sua vida que você tem que parar. Tem pecados que estão te destruindo. Você tem que parar com ele. Tem hábitos que estão te destruindo. Você tem que parar com ele. Você tem que parar. Tem coisas que você está fazendo que não está destruindo você, está destruindo as outras gerações. Sabe que o Martin Luther King, ele diz que quando uma geração se cala, a outra coloca em prática. Coloca em prática. Então tem coisas que estão te destruindo. Tem aplicativos de celular que estão destruindo casamentos. Tem hábitos que estão destruindo casamentos, vidas, fazendo pessoas perderem trabalho. Conversamos sobre isso esses dias, pastor. Tem gente que está perdendo a bênção por coisas pequenas, por hábitos. O
que não deveriam mais praticar, porque hoje são crentes. São servos de Deus, servas de Deus não podem mais praticar. O seu foco deve ser Deus. Porque é dele que emana, é dele que vem toda a bênção. Jesus, ele revela no capítulo 7 do livro de João, que ele é a fonte inesgotável de bênção para a nossa vida. Ele é. Então, Jesus está no meio de uma festa, amém? Numa festa, qual era a festa? A festa que eles estavam se preparando, amém, para o plantio. Então o que eles faziam? O que os judeus faziam? Eles pegavam, amém, você pode estudar sobre isso. Eles pegavam então, querido, como se fosse cumbucas, amém, de prata, de ouro, alguma coisa assim. E eles pegavam e jogavam água, entendeu? Eles pegavam água e ficavam jogando água e profetizando, amém, que vai vir abundância de água sobre a nossa colheita, que vai vir abundância de água sobre a nossa terra. E eles começam a profetizar pedindo a chuva, entendeu? A chuva temporã, a chuva seródia, entendeu? A chuva para o começo da plantação e a chuva, entendeu? Para que as espigas, para que, entendeu? As sementes, elas se fortalecessem. Então eles profetizavam por essas duas chuvas, amém? A seródia e a temporã. Então eles profetizando, de repente chega no meio deles Jesus, amém? E diz: eu sou a água viva. Vocês estão profetizando, vocês estão querendo aí que venha a bênção sobre a vida de vocês, mas a bênção está com vocês. Se vocês acreditarem que eu sou bênção sobre a vida de vocês, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Vocês não precisam ficar profetizando, porque, aleluia, vai acontecer na tua vida, porque vocês vão estar focados em mim. Então, quando eu tenho foco em Deus, na palavra, quando eu tenho foco nas coisas que Deus, porque você lembra que você entregou a tua vida para Jesus? Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aprenda, querido, que você vai ser o que Deus tem para a tua vida. Se Deus tem para a sua vida você ser um multimilionário, querido, você vai ser. Desde que você adote o princípio, Deus em primeiro lugar. Ninguém que adota, entendeu? Adota no sentido de colocar Deus em segundo, em terceiro plano da tua vida, não tem êxito. Qualquer homem que seja ambicioso e que ele coloque a ambição dele acima de Deus, ele não chega a lugar nenhum. Qualquer mulher, não adianta, irmãos. Você pode correr para lá, você pode correr para cá. O segredo do sucesso continua, continua e sempre será Deus. Aprenda isso. Aprenda isso. Eu não vou conseguir trazer para você com exatidão o capítulo do livro de Gênesis, da Gênesis, mas eu vou te dar uma dica. Escuta o que eu vou te dizendo. Eu vou te dar uma dica. É simples. Uma correção das coisas. Você vai entender e nós vamos ser abençoados, nós vamos orar. Quando Deus, ele dá para Isaac 2 filhos. Alguém lembra aqui o nome dos filhos de Isaac? Jacó, ou Esaú e Jacó. Vamos lá entender, ou pelo menos entender. Foi assim que o Reinaldo nos ensinou. E aí por diante. Tecnicamente é o seguinte: Rebeca fica grávida de gêmeos. Vou dar um exemplo simples. Um cone. Quem entra primeiro? É o último que sai. Então, a inseminação ou a gravidez de Rebeca aconteceu como? Jacó entrou primeiro, Isaac entrou depois. Na hora de nascer, Jacó está aqui atrás, Isaac está aqui na frente. Então quem sai primeiro? Quem sai primeiro é Isaac. Então na cabeça de... Quem sai primeiro é Esaú. Então na cabeça de Isaac, o filho mais velho é o que saiu primeiro. Mas para Deus é quem? Entrou primeiro. Então sai Esaú e sai Jacó. Esaú sempre foi criado como primogênito. Mas Deus sabia que o primogênito era Jacó. Vai chegar um determinado momento em que Rebeca ela vai perceber isso. E ela quer corrigir um erro.
Só que não se corrige um erro, irmãos, cometendo outro erro. Então, Rebeca, ela vê que Isaac está velho, ela chega e diz, olha, seu pai já é velho, e ele pediu para Esaú, chamar Esaú para fazer um guisado, para ele abençoar Esaú e morrer. Vai você na frente, pega o cabrito, o cordeiro, seja, faz um guisado para o teu pai, pega a pele e coloca no teu braço, porque você, nem de longe, entendeu? É parecido com Esaú. Você vai dar o guisado para o seu pai, você que vai colocar a pele no seu braço, e na hora que seu pai pedir, né, você vai dar o braço para ele. Então ele fez tudo que a mãe mandou. Aí quando o pai come, põe a mão no braço, o pai diz, na verdade o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele vai e abençoa Jacó no lugar de Esaú. Ah, pastor, mas você não conta a história por completo de que Esaú vendeu a primogenitura. Calma, irmãos. Calma. Eu estou falando aqui de uma situação. Jacó, ele achou que ele estava levando vantagem por estar agindo daquele jeito, de ser o espertalhão. Que tem a diferença do esperto e do sábio, né, irmão? O esperto é aquele que quer se dar bem na vida. O sábio é aquele que se dá bem na vida pelas suas atitudes e o seu comportamento. O espertão é aquele que acha que pode levar vantagem em tudo. Espertão, viu? Ali, fez aquele negócio ali, ganhei maior dinheiro. O cara é burro, eu sou inteligente. Vai lá. O homem mau, enganador, vai de mal e pior, enganando e sendo enganado. Aí Esaú descobre, ameaça Jacó, Jacó tem que ir embora. O que adiantou fazer tudo aquilo? Não adiantou nada. Ele mentiu, ele enganou, entendeu? Ele usurpou, ele fez tudo errado e foi embora. Ele vai embora, no meio do caminho, ele dormindo, no sofrimento da vida, ele coloca a cabeça numa pedra para dormir. Ele tem um sonho, uma escada que vai para o céu. E anjos sobem e descem daquela escada. Ele levanta e decide fazer um propósito com Deus. Ele decide ter um foco. A partir de hoje eu vou ter um foco. Ele chega e diz para Deus, se o Senhor for comigo, em todos os meus caminhos, me guardando dos meus inimigos, e me fazendo prosperar em tudo que eu faço, de tudo que o Senhor me der, eu te darei a 10ª parte. Ele faz um propósito com Deus. Amém. Ele vai embora. Mas ele vai embora com foco. Chega lá na frente, ele conhece seu tio, Labão. Ele conhece Labão. Labão tem uma filha muito bonita, chamada Raquel, pastora de ovelhas. Ele se apaixona por essa mulher. E ele vai então e diz para o seu tio, eu quero casar com Raquel. Fala, não, você é digno de casar com Raquel. Só que aqui na nossa terra, tem que pagar o dote. Você tem dinheiro para pagar o dote? Não. Então você tem que trabalhar 7 anos de graça. Que você tem dinheiro? Não, prefiro pagar. Ele vai e trabalha 7 anos. Quando passa os 7 anos, ele se prepara, faz a barba, corta o cabelo, entendeu? Faz as unhas, entendeu? Dá um trato. Aí chega e fala para o seu sogro, Labão, está lembrado de nada não? Lembrado do quê? É o grande dia. Grande dia do quê? Eu vim buscar minha noiva. Que noiva? Raquel. Mas você não tem direito a Raquel. Como eu não tenho direito a Raquel? Rapaz, você é muito desinformado, né? Só se na sua terra a mais nova casa primeiro que é mais velha. Quem casa primeiro é mais velha. E a encalhada aqui não é Raquel não, a encalhada aqui é Lia. Você vai ter que casar com ela. Mas Jacó, ele tinha um foco. Qual que era o foco dele? Raquel. Então ele foi e trabalhou. Não, mas eu quero Raquel. E ele foi e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 14 anos por um objetivo. Deus honrou ele? Deus honrou ele. Aparentemente, ele foi enganado. Mas ele foi enganado porque ele enganou. Mas aí ele corrigiu o erro dele. Não, dessa vez eu não vou enganar. Ele trabalhou mais os 7 anos. Ele teve Raquel para ele. Ele conquistou o objetivo dele. E nada pôde impedir. Mas por que ele conquistou? Porque quando você faz uma aliança, é como se você estivesse focando em algo. E ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança rendeu para Jacó a bênção do Senhor.
Rendeu a bênção do Senhor, por quê? Porque ele firmou no foco. E Deus, pastor, isso é velha aliança. Não, não é velha aliança, irmãos. A Bíblia diz que tudo que a gente ligar na terra está ligado no céu. Então você vai aprender uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos fazer voto, mas se fizermos, temos que cumpri-los. Jacó, ele fez um voto com Deus, um propósito com Deus, de ser um homem determinado, de que tudo ia dar certo na vida dele. Naquele pior momento, ele decidiu, tudo vai dar certo na minha vida, porque agora eu estou focado. E ele foi. E Deus honrou ele. Deus abençoou ele. Deus abençoou ele que trouxe o irmão dele de volta, a amizade com o irmão, trouxe tudo para ele de volta, mas por um homem que foi restaurado por Deus. Nós não temos o tempo aqui para falar de tudo, mas terminando, nós vamos falar mais de 2 personagens rápidos e nós vamos orar. Aí nós vamos para Jesus. Você acha que Jesus era um homem focado? Sim ou não? Só que não era fácil para Jesus ser focado. Jesus tinha um método para ser um homem focado. Quando ele estava muito mentalmente pesado, Jesus ele se afastava de tudo. Jesus se afastava de tudo e de todos. Ó, vão vocês na frente que daqui a pouco eu estou chegando. Ah, ora aqui porque eu vou orar ali. Ah, fiquem aqui porque eu vou lá. Ah, vão para aquele lado porque eu vou para esse. Jesus, ele tinha a sua forma de se desvencilhar quando ele estava irritado, quando ele estava sufocado. E um dos grandes problemas da nossa vida, irmãos, é não saber lidar com o nosso ânimo, é não saber lidar com a nossa personalidade, é não saber lidar com a nossa inteligência, mas é também não saber lidar com a nossa ignorância. Então Jesus, ele está lá, entendeu? Cansado mentalmente e fisicamente. Hoje nós vamos dormir no Monte das Oliveiras. 6 horas da tarde fecha os portões do Monte das Oliveiras, e a gente vai ficar quietinho lá dentro. Amanhã quando abrir a gente sai. E lá dentro nós vamos, entendeu? Vamos ficar calmo lá. Lá eu sei que ninguém vai, porque agora eu preciso de descanso. Eu preciso de paz. Então Jesus, ele sabia, irmãos, sair fora do problema. Sair fora do problema. E o grande problema nosso é sempre querer agir no meio do problema. Aí é o nosso erro. Quando nós estamos no meio do problema, nós estamos desfocados. E desfocado, irmãos, nós não vamos... O que é desfocado? É como se a vista tivesse turva, eu estou vendo tudo embaçado. Então eu quero acertar um alvo. Se está tudo embaçado, eu não vou acertar. Porque alguma coisa está me impedindo. Então o que Jesus fazia? Jesus, ele se retirava. Então, no capítulo 22 do livro, amém, de Lucas, nós vamos ver o seguinte: Jesus no jardim do Getsemane. Então Jesus no jardim do Getsemane, está chegando o momento mais difícil da vida de Jesus. Então Jesus, ele vai lá e vai orar sozinho. Quando ele vai orar sozinho, Jesus está cheio de coisa no coração dele. Ele está com medo, entendeu? Ele está ansioso, entendeu? Ele está nervoso, no sentido não de irado, mas nervoso no sentido de que tenho que passar por isso. Ele está com tudo isso. Então, quando ele está com tudo isso no coração dele, qual que é a oração dele para Deus? Ele chega e fala para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, porque o coração dele está cheio. O coração dele está pesado, o coração dele, irmão, está difícil. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas daí ele vai orar mais. Ele vai orar mais, ele vai, entendeu? Vai se acalmar, vai se tranquilizar. E qual é a última oração de Jesus? Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha ele no foco de novo. Olha ele voltando de novo para a crucificação. Olha ele voltando de novo para o caminho dele. Olha ele voltando de novo para a promessa dele. Olha ele voltando de novo, aleluia, para aquilo que ia fazer dele o maior homem, amém, da humanidade. Por quê? Porque na hora do problema, ele estava com o seu foco ali perdido. Ele fez uma oração, mas aquela oração não condizia com aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Está entendendo ou não? Então, quando ele está no foco, o Espírito Santo fala: não, filho, não, Jesus, porque Jesus orou como homem, tem uma promessa na tua vida. É difícil, é árduo, mas tem uma promessa, tem isso, aquilo, outro para a tua vida. Jesus, ele volta para o foco. E voltando ele para o foco, ele volta para as promessas. Para você voltar para as promessas de Deus e para a bênção que Deus tem para a tua vida, você tem que voltar para o foco.
E eu encerro falando do versículo que nós lemos. Paulo. Falar de Paulo, irmãos, é difícil. Porque é difícil você entender uma pessoa inteligente. Porque uma pessoa inteligente, ela pensa na mesma coisa, no mínimo umas 10 vezes. E uma pessoa comum, ela pensa numa coisa. Mas uma pessoa inteligente, ela pensa muito em uma coisa, até ela tomar a decisão. Então, ela pensa em muitas possibilidades, até ela tomar uma decisão. É dela. Então, você vai falar de Paulo. Paulo, ele é poliglota, fala aí no mínimo 3, 4 letras, fala italiano, fala grego, fala aramaico, entendeu? Fala hebraico, entendeu? Ele fala um monte de língua aí. O cara é the best. Aí o cara, ele é teólogo dos teólogos, fariseu dos fariseus. Então, de todos os diplomas possíveis daquela época, Paulo tinha com os melhores da época. Gamaliel e tudo mais. Mas chega um determinado momento da vida de Paulo, que é o capítulo 3 de Filipenses, Paulo ele fala assim, tudo isso não está me servindo de nada, porque eu não estou conseguindo me manter focado. Então ele fala assim, tudo isso agora, eu tenho que fazer uma higiene mental, eu tenho que tirar da minha mente. Eu não sou mais fariseu dos fariseus, entendeu? Eu agora não sou mais o homem poliglota, agora eu sou Paulo. O pequeno, o chamado por Deus, o escolhido, o vaso precioso. Então eu tenho que viver agora como eu sou. Então ele fala, eu pego tudo que eu tenho, eu mando embora, entendeu? Não me chama de doutor, não, só Paulo. Só Paulo. E aí ele fala, eu foco. E não é somente as pessoas me chamar, mas eu determino dentro de mim que eu vou ser assim. Então ele deixa tudo para trás e ele diz, agora eu vou prosseguir para o alvo, para o foco. E quando Paulo começa a prosseguir para o foco, os resultados de Paulo são muito maiores. Paulo, ele escreve muito mais cartas. Paulo, ele é muito mais eficiente para a igreja de Jesus. Paulo, ele é muito mais fortalecido. Paulo, ele se torna uma outra pessoa, porque ele focou. E encerro, para nós orarmos. Um exemplo de foco. Maria. Maria, ela larga tudo. Para sentar aos pés do Senhor, porque ela entendeu. O que sai da boca de Jesus é o que me edifica. Então ela larga tudo e senta aos pés do Senhor. E tem foco. E qual é o resultado para Maria? O resultado para Maria é da boca do próprio Senhor Jesus. E nós oramos. Marta faz um questionamento para Jesus. Senhor, pede para Maria me ajudar. Porque o negócio está complicado aqui. Entendeu? O frango não quer cozer direito. O arroz não quer cozer direito. Nada está dando certo, e eu estou aqui sozinha, aflita, desesperada, tendo que dar comida para o melhor homem do mundo, mas sozinha. Pede para a Maria me ajudar. Jesus fala, não, você está errada. Larga a panela, larga o frango cozendo, larga o arroz, entendeu, cozendo, abaixa o fogo, tira mais lenha, larga tudo, e senta aos meus pés, porque Maria escolheu a melhor parte, do qual ninguém tirará dela. Querido, lembra do exemplo do pastor Douglas. Nem 5 homens fortes, bonitos, entendeu? Foram capazes de parar um homem focado que queria chegar lá. Mas ele teve que manter foco. Ele teve que olhar para onde ele queria chegar. E assim na sua vida, não importa a tua idade, o que você quer para a tua vida, aonde você quer chegar, o que você quer ser, foque. Não olhe para o obstáculo eles sempre vão existir. Olhe para o foco, seja homem e mulher determinado, focado em Deus,
focado nos propósitos de Deus, focado nos propósitos de Deus para a tua casa, focado nos propósitos de Deus das coisas que você quer atingir. Porque a pior coisa do mundo, irmãos, é você sentir que você está cansado de tanto lutar e você não chegou a lugar nenhum. Pesa muito nas suas decisões. Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Espírito de Deus, o Senhor me levou hoje a pregar a homens e mulheres focados. Mulheres focadas. Homens e mulheres que querem vencer na vida. Homens e mulheres que querem atingir um nível. Homens e mulheres que querem alcançar um nível de felicidade. Que querem, meu Deus, alcançar um nível, Senhor querido, de maturidade. Que querem alcançar, Senhor querido, um nível na vida. E que só podem alcançar se tiverem focados no Senhor. A tua palavra fala para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Nessa noite, Pai, nós entregamos o caminho da nossa vida ao Senhor, e pedimos ao Senhor agora, nos dê plano, nos dê projetos, nos dê, Pai querido, estratégias, nos dê, meu Deus, visão, nos dê direção, Pai querido, em tudo aquilo que nos desfoca, em tudo aquilo, meu Deus, que nos impede de crescer, que nos impede de agir, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos tira do caminho, tudo aquilo, Pai querido, que não vem de Ti, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tem coisas que vai nos machucar, tem coisa que nos vai sofrer, mas vai nos fazer sofrer, mas vai nos libertar, Pai, em nome de Jesus. Chega de sofrimento na vida deste homem, chega de sofrimento na vida desta mulher, chega, Pai querido, de projetos que começaram e nunca acabaram, chega, Pai querido, de coisas pela metade, chega de comprar coisas e ter que entregar, chega de comprar carro e ter que entregar, chega de comprar casa e ter que entregar, chega de comprar móveis e ter que vender porque não conseguiu pagar, chega. Tu és Deus, e o teu povo nesta hora, Pai, ouviu a tua palavra, ouviu, e este povo é aliançado com o Senhor, pelo sangue de Jesus. Eles não vão desistir do que o Senhor plantou no coração deles, em nome de Jesus. Nós somos um povo focado, e que vamos receber do Senhor a herança que o Senhor prometeu a cada um de nós, Senhor. Se o deserto vir, eu não peço para o Senhor tirar de nós o deserto, mas passa conosco no deserto. Se o vale vier, eu não peço que o Senhor nos dê outro caminho, mas que o Senhor passe no vale conosco, Pai. Se os montes vierem, que possamos alcançar o cume desse monte, com a ajuda do Senhor, Pai querido. Pai, todos os obstáculos, nós entregamos em Tuas mãos agora, Pai, e cremos que o Senhor nos fará herdar a terra, porque esta foi a palavra do Senhor para Josué: esforça-te, porque você fará este povo herdar a terra prometida. Eu digo para você, homem de Deus, eu digo para você, mulher de Deus, volte para o foco de Deus na tua vida, volte para o princípio e o propósito de Deus na sua vida, e você será um homem e uma mulher ricamente abençoado em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele.